Obrigado, Paola. Então, muito boa tarde a todos e todos. Estamos começando aí a nossa aula, nossa terceira aula sobre o Maquiavel, dentro das teorias das ciências sociais, a aula sobre Nicolau Maquiavel, né? Que é um clássico da ciência política, da teoria política moderna, né? Na verdade, ele é o introdutor. Antes disso, no entanto, eu gostaria de fazer algumas considerações com relação à aula passada e aos trabalhos que o retorno, né? Acerca dos trabalhos que vocês fizeram ontem. Tá? Vocês saber, todos estão na sala, Vanderlene, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que faltam 2 pessoas, né? Eu estou achando esse Teams aqui, essa versão é bem bacana, achei melhor. Acho que dá para ver todo mundo, né? Oi, André, você quer falar? Só para avisar, tem uma aluna, Poliane, ela não vai comparecer à aula porque houve um falecimento na família. Caramba, sério? Tranquilo, sem problemas. Depois eu vou até enviar um e-mail para ela. O senhor está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo. Ok, obrigada. Obrigado, André, pelo teu apontamento. Muito obrigado. Depois vou enviar um e-mail para a Poliane. Então, é o seguinte, eu acho que está faltando a Gildete, né? A Vanderlene. Vanderlene, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tá. Boa tarde, pessoal. É porque no início, é engraçado essa coisa a gente vai começando, vamos nos adaptando, né? Teve uma palestra, um evento assim que eu participei e tal, e o computador eu coloquei bem no meu rosto, assim, aí eu vi no YouTube lá, eu com um carão, e aí eu tô dando uma distância, assim, botando distanciamento, a gente vai sabendo um pouco as normas estéticas, né? Um negócio muito louco. Eu lá, crente que tava abafando, e o negócio na minha cara, eu com o maior bochechão já, enfim, brinco com meu colega, tem um colega que, né, a gente brinca, né? Mas eu fiquei... enfim, agora eu tenho que ficar um pouco distante, né? Tentando ajustar aqui para não cortar minha cabeça e tal, né? Que tem um colega, professor Geiger, que ele fala disso. Mas tem que ficar, né? Ele é bem atento com essas coisas. Então, gente, é o seguinte, eu tenho algumas considerações antes de começarmos, né? Quem vai fazer a apresentação de hoje é a Andréa Teixeira da Costa e a Andréa, tá? E a Camila Araújo, né? Camila Araújo. Então, eu só vou fazer algumas considerações antes de começarmos a aula sobre o Maquiavel, que é esse autor clássico, né? Eu lembro de uma aula que eu tive, foi no início de 2014, né? Com essa disciplina com o professor Ferraz, né? Francisco Ferraz. Engraçado que ele fumava muito em sala de aula, né? E como foi na UFRJ há muito tempo atrás, né? Como eu não suporto cigarro, não sei como é que eu aguentei, mas enfim, mas a aula dele era ótima, apesar do cigarro. Então, é um senhor, né? Um cara do senhor mais de idade, né? Com essa fase a gente chuta o balde, né, cara? Então enfim, brincadeiras à parte, os trabalhos que eu lhes enviei corrigidos, os trabalhos que foram enviados, né? Vocês fizeram ontem, enfim, me deram... Boa tarde, Lucidalva. Eu lhes enviei os trabalhos com feedback, né? Fiz um esforço aqui para tentar dar um retorno, pelo menos, desse primeiro trabalho, né? Porque para corrigir, porque é tempo, eu também estou montando um outro curso, EAD, né? Tem que gravar aula, enfim, fazer outras coisas. E é o seguinte, é para vocês ficarem tranquilos, porque é mais para ter eu acho importante para ver como é que vocês estão escrevendo, como é que vocês estão se apropriando dos autores. Então, não fiquem preocupados, assim, é porque é meu jeito mesmo, eu leio, você sabe, você trabalha desde 8 da manhã até... Aí você fica ali no automático, vai corrigindo, então não fiquem preocupados, enfim, agora tentem, na medida do possível, aprimorar as leituras e os textos, enfim... Os trabalhos foram bons, na medida do possível, vocês estão, né, com cada um à sua maneira se apropriando da literatura, né?
de acordo com os ritmos de vocês, cada um tem um ritmo, evidentemente, e a formação também, de certo que, por exemplo, quem é da área do direito, enfim, já das ciências humanas, tem uma familiaridade maior com a escrita, com o jargão das ciências sociais, né, do que quem não é, mas certamente que isso isso não influencia, né, desde que o aluno se esforce, né, quem é da enfermagem, de outra área, engenharia, por exemplo, né, como foi o caso de um aluno do semestre passado, que eu tive, um excelente aluno da engenharia, e ele fez um trabalho ótimo, apresentou um trabalho ótimo. Eu acho que, como eu salientei, é uma questão de esforço, né, do empenho. Tá? Isso é que faz a diferença. Isso para mim, é a transpiração, né, a coisa do suor, é isso que faz a diferença. Tá? Enfim, então fiquem tranquilos com relação aos trabalhos, eu sempre vou lhes dar um retorno na medida do possível, tá? Eu não vou prometer corrigir todos os trabalhos, toda hora, sempre, dar o retorno no dia seguinte, porque é muitas tarefas que eu tenho aqui, e nem sempre isso vai ser viável, tá? Embora eu farei o maior esforço possível para lhes dar um retorno. Isso fiquem certos de que todos os trabalhos vocês vão ter o retorno, tá? Corrigidos, tá? Mas não fiquem preocupados, porque os comentários que eu fiz ali são para vocês aprimorarem, tá? Isso faz parte do trabalho acadêmico, como eu salientei, a atividade de parecerista, né, de parecer científico, de avaliar textos, livros, né? Por exemplo, eu tenho um livro que eu tenho que avaliar em espanhol, né? Enfim, quase 300 páginas. Tem uma revista da Inglaterra que me convidou para uma revista que eu até já publiquei, me chamaram também para avaliar um artigo em inglês. Então, isso faz parte, isso é muito bom. Entendeu? Eu estou falando isso porque vocês vão passar por isso daqui para frente, assim espero. Que o trabalho acadêmico também tem uma dimensão de solidariedade, né? O que está na moda aí, o pessoal fala da empatia e tal, que por exemplo, você não recebe para avaliar, isso no caso das ciências sociais, tá? Mas é importante para o conhecimento, né? Você manda um parecer de um artigo cuidadoso, você não vai ser remunerado pelo trabalho. Eu não sei como é que é na área de vocês, mas enfim, aqui não. Tanto que teve um amigo que perguntou, você fica perdendo tempo dando parecer, você não ganha nada? Eu falei, não. Mas é muito importante que é um trabalho de solidariedade com os pares, né? E dependemos dos pares. Eu submeto um artigo, eu dependo de um professor, de 2 pares especialistas, que eles avaliem um artigo, emitam um parecer substantivo. Não é falar, recuso porque está recusado. Não, é emitir um parecer explicando as razões da aprovação ou da recusa. Isso é muito bom e qualifica muito o conhecimento. Isso é fundamental, É uma atividade que não é valorizada, infelizmente, mas isso é fundamental, porque é o filtro, tá claro? Como eu falei, a legitimidade científica do trabalho acadêmico ela é conferida pelos pares. Então, essa dimensão é central. Eu estou falando da experiência aqui minha, não por... Tá, eu só estou falando porque realmente vocês vão passar por isso e vocês saberem o que é academia. Tá? Eu acho que essa é a minha função. Eu acho importante vocês não caírem de paraquedas, vocês têm que saber das coisas. E, às vezes, isso não nos é informado. Eu também, quando eu entrei no mestrado, não tive ninguém que me explicou isso. Às vezes o professor não tem tempo, não tem, enfim, paciência, mas eu acho importante fazer esse apanhado para vocês, né? Não é um sermão da montanha, mas é uma coisa importante para a carreira de vocês. Então, e tem revistas, por exemplo, é muito importante, e que isso é importante, você emite um parecer, e aí você fica conhecido. Da mesma forma, se você é convidado, é porque alguém já leu o seu artigo circulou fora, tá? Mas o que eu estou explicando para vocês é que isso é um processo. Por exemplo, isso é um processo. O processo agora de vocês é o máximo possível que vocês se dediquem à leitura sistemática, rigorosa. Quem tiver tempo, quem tiver mais tempo, 5 horas, 6 horas, 7 horas, mestrado é muita leitura. Então, é uma formação teórica. Quem não dispor de 5 horas, 4 horas, beleza, lê 2 horas, mas lê bem. Às vezes o cara trabalha ali, aproveita bem, rende bem. Isso é o que importa, mas tem que ter um esforço sistemático, porque não dá para fazer uma pós-graduação sem leitura. E isso significa o quê? O mestrado é formação teórica. E hoje temos, por questões de produtividade, né, do que eu brinco, chamo do império do homo latis, né, que tem o homo econômicos, né, coisa da economia liberal, né, e tem o homo latis, que é a ditadura da produtividade, né, que você tem que produzir tantos artigos, A1, A2, em revista tal. Então, fiquem assim, tranquilos com isso, tentem ler os textos, aproveitar, sabe, a literatura, aproveitar o máximo possível as aulas, assistam as aulas depois, né, ontem eu tive a coragem, eu fiquei assistindo um pouquinho, mas depois eu parei e falei, não, é muito complicado ficar me vendo, assim,
É isso, é aproveitar o máximo possível o mestrado, a leitura. Não entra nessa dessa vibe, porque tem muita a galera mais nova hoje está fazendo muito isso. Ah, porque eu quero publicar, entro no mestrado, aí você pula etapa. Você não consegue ler o texto, você fica devendo a bibliografia, você não consegue fazer a dissertação porque você pula etapa, você fica desesperado. Aí vem uma ânsia, vem aquela coisa, vem aquela depressão, enfim, você queima etapa e aí não consegue fluir. A ideia é deixar fluir. Então vão lendo os textos prazerosamente, com calma, com muita parcimônia, e aí isso é uma consequência, tá certo? Porque você vai começar a produzir bem se você fizer um bom mestrado, se fizer uma boa pós-graduação, senão as coisas não vão fluir. Se fizer de qualquer jeito, não vai fluir, porque aqui esses momentos são raros, esses momentos são muito importantes, porque vem muitas ideias. Por exemplo, já tive aula, dando aula e tendo ideia para artigo, coisa que, né, às vezes enfim, acontece, às vezes você está no ônibus, vem uma ideia, você quer anotar desesperadamente e perde, não consegue. Mas na aula, às vezes, vem algumas ideias boas e você consegue anotar, e é um espaço de reflexão, de troca de conhecimento, de intercâmbio. Procurem ler os textos e prazerosamente, com calma, e não pular etapas, sabe? Não ficar com essa fixação, porque, infelizmente, isso é uma lógica, né, a lógica econômica do produtivismo. Óbvio que tem que produzir, o intelectual, o doutor, enfim, isso faz parte, mas hoje tá insano. Hoje é uma questão que está já... Então eu falo isso porque, como eu salientei previamente, eu costumo deixar, né, as regras, enfim, explicar bem as regras, e para que vocês fiquem tranquilos, sabe? Não fiquem... Né? No mestrado também, eu comecei a pensar, porque eu tenho que produzir, não. E aí você queima etapa, você não faz mestrado, não faz nada, não faz dissertação, não consegue fazer nada. Né? E as coisas não fluem. E é muito importante essa aproveitar o máximo possível, e é uma consequência. Ah, tive um texto, ficou bom, no final do mestrado vou mandar para o professor ler, para algum professor, para dar um parecer. Sempre procurem circular entre os pares, entre vocês, sabe, colegas, tentem se aproximar, façam um grupo, entendeu? Procurem trocar ideias, porque cada um pode ajudar a agregar na formação do outro, para vocês não ficarem dispersos também, isso é importante. Por isso que as coisas dos trabalhos em dupla, para vocês trocarem ideia, entendeu? Para não ficar um clubinho. Período passado eu fiz isso, trabalho, por isso que eu dou trabalho individual, escrito. Mas ficava uma pessoa com a outra, aí fica uma coisa, a lógica do amiguinho, do clubinho, não dá. Tem que circular, tem que circular. Tá. Revistas editoras predatórias. Fiquem atentos quanto a isso. Futuramente, vocês receberem convite, né, nesse afã de querer produzir, eu vou submeter meu artigo para aquela revista. Aí você recebe e-mail. Contribua com R$300, R$500, que seu artigo será publicado em um mês. Enfim. E a revista não tem blind review, que é revisão por pares, não é uma revista séria. Então, se vocês, eventualmente, mais à frente, quiserem publicar alguma revista, vejam a integridade científica, o corpo editorial, se não é uma revista predatória, porque ainda mais essa época, né? Há muitas revistas predatórias e a gente surfa nessa sem saber, sem conhecer. Isso acontece muito. Enfim, a pessoa quer publicar, a revista cobra, mas a revista não tem integridade e idoneidade acadêmica e científica, aquela lógica do pague e publique. Da mesma forma, editoras de livro, várias editoras também, procuram, falam, olha, publiquem seu livro em tanto tempo, tá? Pague isso e seu livro será publicado. Então, não caiam nessa, procurem averiguar primeiro. Né? Eu tô tão cético assim, porque eu não acredito mais em nada. Às vezes eu recebo essas coisas de revista internacional também, aí eu olho lá, vou ler, não, isso é fake, isso aí é caô, como fala no Rio, né? Uma coisa, um vocabulário popular. Mas não é. Aí ontem essa da revista que eu recebi, acho que foi há 2 dias, né? Aí eu falei, não, essa é a Contemporary Politics, que é a revista da Inglaterra. Eu falei, não, essa é a revista mesmo, que eu já consegui publicar lá. Então eu olhei assim e falei, é fake? Não. Então eu vi lá, cliquei, aceitei, né? Aceitei, lógico, vai ter um tempo para revisar o artigo, tem que ter tempo, né? E às vezes, quando vocês futuramente acontecer isso, aceitem, porque é um trabalho de solidariedade. Lógico que é o tempo que você quer sair, final de semana, quer tomar um café, quer ir, enfim, no parque, passear. Aí quem mora no Rio Grande do Sul e na orla do Guaíba, né, não é isso? Eu moro aqui em São Leopoldo, estou aqui no interiorzinho, né, quietinho. Então, vale muito a pena, porque é um reconhecimento dos pares, né, e é uma solidariedade, é uma lógica de solidariedade, que você não ganha, mas você ganha reconhecimento profissional, acadêmico, e isso não tem dinheiro que pague. No meu entendimento, isso não tem dinheiro que pague. Né? Tá? Só explicando, então, isso para vocês, e
Eu acho que é isso. Revistas predatórias, a questão dos alunos, né, a coisa da publicação, do ímpeto, né, da ansiedade. Então, deixa influir, sabe? Fiquem calmos, vão lendo os textos. O trabalho, quando eu pedi, quem não puder escrever, professor, não consegui escrever 2 parágrafos, escreve um. O Maquiavel é isso, consegui entender isso, não tem problema nenhum. Isso não é vergonha nenhuma, sabe? Não há problema nenhum quanto a isso. Então, eu vou dar o retorno para vocês com o maior prazer, na medida do possível, como eu fiz ontem. Então, fiquem tranquilos com a minha forma de escrever. É porque eu tenho esse, né, marco, comento, mas não é nada pessoal, tá, gente? Fiquem tranquilos, é porque é automático. Você está lá corrigindo, você vê ali um errinho e vai e corrige, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso, tá? Porque às vezes a pessoa leva para o âmbito pessoal, né? Então, eu sempre falo isso com os alunos e em trabalhos também, quando eu avalio, para não levar nada para o âmbito pessoal, que é fundamentalmente para aprimorar o trabalho acadêmico, porque vocês vão passar por isso, submetendo revistas para revistas científicas e também na banca de vocês, de qualificação, na banca de mestrado, banca de doutorado, tá? Eu acho que é isso, esse meu breve não, né, esse sermão da montanha, mas que faz parte, que é para vocês se ambientarem com o espaço acadêmico, né? E, ok, acho que eu finalizei. Então, o texto de hoje, o Maquiavel, ele é um autor clássico, né, da teoria política. O nosso tema discorre sobre o título da aula, Maquiavel e o nascimento da teoria política moderna, absolutismo, conquista dos principados, manutenção do poder e autonomia da política com relação à moral e à religião. É um texto clássico da ciência política, né? Assim como Hobbes, o Locke, que é um texto que costumamos trabalhar nos cursos de política, introdução à ciência política ou política moderna, né? Política moderna. E teve um curso também na UFRJ, acho que foi em 2012, que eu ministrei esse curso de introdução à ciência política, acho, para a turma de administração, né? E maior galera lá, pessoal do ADM, né? Uma turma lotada, era 80, 90, lá era muita gente. Mas, enfim, o Maquiavel ele é um autor que, no contexto, ele nasceu, né, em Florença, né, 3 de maio de 1469, ali o século XV, auge do Renascimento, essa discussão do homem, né, da afirmação do homem perante a Deus, né, a ideia do antropocentrismo em contraponto ao teocentrismo. Então, é muito importante, como eu salientei para vocês, sempre quando vocês forem ler os textos, tentar contextualizá-los, sabe? Faz uma busca, enfim, o que vocês conseguirem achar na internet ou em algum livro. Olha, quem foi o autor, qual foi a temporalidade histórica. É muito importante nas ciências sociais para não ficar uma coisa perdida, né? Como eu falei, o curso são teorias. Então, é fundamental, nesse sentido, tentar alocar, tentar contemplar o marco temporal, qual o marco temporal no qual o autor está imerso, está inserido. Eu estou falando um pouco mais lento, gente? Eu melhorei na fala ou não? Piorei? Pode falar, tá? Por favor, tá bom? Andréia, melhorou, André, ou piorou? Vanderlene, não estou te vendo, Vanderlene. Ativa o vídeo aí, eu quero, né, ver vocês aqui que eu fico. Então tá, pode rir, Vanderlene. Mas é bom para ver vocês, né? Porque aqui eu me... Ok. Então, fiquem tranquilos com relação à apresentação, é um texto que fala do poder, né? E ele fala muito também da natureza humana. Eu cheguei a falar da natureza humana, do homem, né? Eu não tenho só uma visão pessimista com relação ao homem, não, tá, gente? Tem aspectos positivos também, né? Mas o Maquiavel, ele mostra o mundo como ele é aquela coisa do Nelson Rodrigues, não é? É a vida como ela é, tá claro? Eu quero adiantar o meu lado, farinha é pouca, meu pirão primeiro, tá? Eu estou falando aqui um ditado bem popular, isso é bem, como a gente fala aqui não é a gente, né? Quando o povo aqui do Sul fala chinelagem, né? É tipo um vocabulário popular, né? Que é uma coisa chula, tá? Que é o Maquiavel mostra isso, quer dizer, é o poder pelo poder. Se eu tiver que exterminar minha família, se eu tiver que matar minha mãe, a minha avó, se eu tiver que trair, né? Se eu tiver que me valer de um discurso religioso para conseguir determinado intento, se eu tiver que ser calmo, volúvel, como uma serpente ali, né, como é que é, na mata, tá claro? E ali eu tenho que ser bem, ardiloso, tá claro? Bem frio, calculista. Se eu tiver que abocanhar um inimigo como um lobo, uma fera, né, como uma onça, um leão, né? Não vou fazer aqui o negócio do animal, mas enfim, hoje eu estou um pouco... Ai, meu Deus, às vezes eu me empolgo. Então, sabe, o Maquiavel é isso, né? Ele mostra o poder pelo poder. É o homem, acima de tudo, ele para conquistar o principado,
o governante, o príncipe, no caso, ele tem que se valer de todos os meios, de todas as perfídias. Então, isso é que é sensacional no Maquiavel, que ele mostra a natureza humana, tá? A natureza humana. Isso a gente tem vários exemplos. Por exemplo, Donald Trump, ele quis lá, ó, vamos recontar os votos, porque eu não aceito, eu quero poder. Não adianta, o governante que tem mentalidade autoritária, não adianta. Se ele puder fazer um regime de exceção, não adianta. Esses caras, eles têm a cabeça, a temporalidade dele é em outro patamar. Eles não têm nenhum respeito com as instituições. Por isso que a democracia, eu só vou falar aqui um pouco para terminar, a democracia é a nossa maior conquista. Você pode ser de direita, de esquerda, social-democrata, anarquista, você pode ser, enfim, anarco-comunista, não importa. A democracia, muita gente morreu, muitos foram torturados, muitos conhecidos, né, pessoas que morreram, né, mulheres foram torturadas, tinham insetos, baratas, ratos introjetadas nos seus orifícios, né, tinha também choque elétrico nos mamilos, enfim, nos homens, nas mulheres. Então, isso é que é ditadura, gente. Ditadura é isso. Ditadura você não tem argumento. Regime de exceção, seja ele qual for, de direita, de esquerda, ditadura não tem. Em regime ditatorial não há margem para liberdade, não há margem para o dissenso, para discordância. Eu falo discordância, eu não falo inimigo, tá claro? Infelizmente, a lógica mundial hoje é uma lógica de amigo e inimigo, quer dizer, eu odeio você porque você tem determinadas características. Então, a democracia ela é a nossa maior conquista. A Constituição de 88, enfim, independentemente da visão de mundo de cada um, quem é conservador, liberal, sabe? Eu acho que cada um tem uma visão de mundo, mas flertar com o fascismo, com o autoritarismo, com o extermínio do outro, porque ele é diferente, isso é inadmissível. Isso aí é nazismo, tá? Foi o Hitler lá que matou milhões, enfim. E o que o Maquiavel... Por que eu estou falando isso? Porque o Maquiavel, ele, de certa forma, ele mostra isso, entendeu? Para eu conseguir o poder, vale tudo, acabou. Eu coloco lá, eu me visto de padre, eu finjo que eu celebro a missa, enfim, sabe? Enfim, de todos os meus. Eu estou sendo bem sintético, tá? Quem quiser falar, pode falar, Fernando, por favor. Deixa eu ver aqui. Eu estava vendo uma discussão do livro de Maquiavel sendo comparado com Game of Thrones, professor. Para o senhor ter uma ideia. E nunca fez mais sentido na minha vida. Parece que o Martin ele pegou o livro e, para escrever o próprio Guerra dos Tronos, ele fez um apanhado de tudo. Sabe? Desde comparando, né, o território sendo totalmente dividido, principados, repúblicas, né, e aquela guerra entre eles, até mesmo a utilização da política como uma forma imoral, né? Embora a gente não possa dissociar um do outro, né? Achei bacana isso. Depois eu vou até mandar para a turma. Ótimo, muito obrigado. Então é isso, eu ia pedir por gentileza para... desculpe, acho que eu me estendi muito, mas é para fazer uma apresentação e para vocês entenderem a importância da democracia, né? Que a democracia é liberdade, é direito, é respeito a quem enfim, quem tem uma orientação sexual diferente, para quem é branco, para quem é negro e para quem é indígena. É isso, democracia é isso, é o nosso maior valor. Ela tem problemas? Tem, muitos problemas. Às vezes muitos freio, né? Como é que é? Muitos pontos de veto na democracia, mas dentro do que temos, é o melhor que, dentro do factível, do possível, é o que temos, né? É o que é possível. Então é isso. Se vocês puderem apresentar por gentileza, fiquem à vontade, tá? Boa tarde. Todos me ouvem? Sim, tá. só não tô te vendo. Quem é que está falando? É a Camila, né? Puder ativar a câmera. Vou abrir aqui, só um minuto. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Vou pedir, por favor, quem puder compartilhar a câmera, né? Porque é importante, né? A Gildete, a Vanderlene, por favor, tá? Às vezes, professor, até tá com a câmera ativada, só que parece que a internet pesa um pouco. Até do senhor aqui, inclusive, às vezes aparece as iniciais e depois de um tempo aparece a câmera. Mas está travando muito? Eu tô falando legal, vocês estão conseguindo? Travando não, mesmo quando não aparece a imagem, a fala acontece. Só às vezes não aparece a imagem. Às vezes eu deixo a minha desligada justamente por isso, porque aqui eu tô no trabalho nesse horário e a internet aqui é bem ruinzinha, sabe? Aí às vezes eu fecho por isso. Ok. Ai, passou aqui.
Oi, a apresentação tá visível? Sim, Andréia. Não, é a Camila que vai começar, tá? Ok, desculpe, Camila. Tá? Eu vou iniciar e depois eu vou passar a palavra para a colega, para a Andréia. Eu só queria fazer uma observação, que eu assisti um vídeo que o colega Fernando comentou sobre que um dos personagens do seriado Game of Thrones, o livro de cabeceira era O Príncipe, que é um livro cujo autor é o Nicolau Maquiavel. Eu achei bem interessante também e me ajudou a entender um pouco da história, já que, por ser, né, como o professor disse, a gente tem algumas limitações por ser de outra área, sem ser humanas, então, assim, tudo novo, é algo que eu nunca tinha lido, e esses tipos de comparação ajuda muito. Comparação não, de analogia, né? Com filme, seriado, ajuda muito a entender. Então, foi interessante eu ter assistido. Por acaso, eu assisti e lembrei que ele colocou aqui, achei relevante mesmo ele ter colocado. Também ia comentar sobre esse vídeo. Então, vamos lá, começar sobre Nicolau Maquiavel. E o texto, no nosso cronograma, pediu para a gente ler o livro, né, O Príncipe, da página 1 a 114. Então, o foco do nosso seminário vai ser sobre o livro O Príncipe. Mas antes, eu vou fazer uma apresentação do Nicolau Maquiavel. Como já dito pelo professor, nasceu no século XV, em 1469, em Florença, e que era considerada, na época, o epicentro do humanismo e do renascimento. Ele faleceu no século XVI, em 1527. Ele foi secretário do governo de Lourenço de Médici, né, de Piero de Médici, que é uma família, Médici foi uma família muito influente, muito rica, e que é citada em várias histórias, né, dessa época. Era considerado um cientista político em algumas literaturas, ou historiador, e também dramaturgo. Ele escreveu várias obras durante o exílio que ele teve que fazer, que eu vou comentar. Então, ele escreveu várias obras importantes, interessantes, que são peças teatrais hoje bem famosas até hoje na Itália. Então, falando um pouquinho sobre o livro O Príncipe. Um livro bastante influente, e depois de ler ele na íntegra, eu penso que é um livro que é muito... que pode ser de cabeceira também de alguns líderes políticos, de alguns governantes, né? Retrata muito a política de vários países. Então, ele foi escrito como presente para Lourenço Médici, na época que o Maquiavel estava exilado. Foi exilado devido a alguns conflitos que aconteceram em Florença. Ele é descrito como um manual para auxiliar a manter o poder, bem como expandir e conquistar outros principados. Então, foi um presente, né? Foi uma forma de agradar o Lourenço Médici para ele voltar, como ele estava exilado, para ele voltar a Florença. E, segundo Maquiavel, o príncipe deve governar acima da ética e da moral. Como o professor disse também na introdução, né? Vale tudo, para aqueles que almejam um poder maior que tem. No livro, cita, então, os tipos de principados. Tem o principado hereditário, que é o príncipe pelo sangue, né? Que é mais fácil de ser mantido. E o principado novo ou misto, que os membros acrescentados a um estado hereditário adquiridos com tropas, ou seja, guerras. Tem um principado e outro é agregado a ele. Então, os principados eram governados de duas formas. Por um príncipe ou por um príncipe e por barões.
Os barões possuíam estados e súditos próprios, que os reconheciam por senhores e dedicavam afeição. Os principados que eram governados por um príncipe, servos, o tinham com maior autoridade, pois em toda a sua província apenas ele era reconhecido como chefe. Então, aqui a gente está colocando, né, os tipos que existiam, que são descritos no livro. É importante colocar também que ele escreveu o livro baseado em histórias que ele viveu antes do exílio. Ele passou por vários, participou de vários governos e pôde presenciar várias atitudes, enfim, ele foi baseando em histórias e em vivências para estar escrevendo esse livro. Os estados conquistados já se encontravam habituados a viver com suas próprias leis e em liberdade. Então, há 3 formas de conservá-lo, segundo Maquiavel, né? As formas que ele via para manter esses estados já conquistados. Pode ser ou arruiná-los, ou habitá-los, ou deixá-los viver com suas leis. Não existe meio seguro de conservar uma conquista que não seja com destruição, segundo ele. Caso quem consiste uma cidade não a destrua, estará esperando para ser destruído por ela. Em um Principado Novo, encontra-se maior ou menor dificuldade para mantê-lo, pelo fato de ser mais ou menos virtuoso quem o conquiste. Quando se fala no livro menos virtuoso, príncipe menos virtuoso, é aquele príncipe, aquele rei com menos habilidades. Se o príncipe não possui outros estados, mais facilmente se manterá no poder indo habitá-lo. Aqueles que tornam-se príncipes por suas virtudes, ou seja, habilidades, conquistam com dificuldade o principado, porém, facilmente o conservam. Aqueles que se tornam príncipes somente por fortuna, aqui ele quer dizer que fortuna não é em relação a riquezas, mas sim a sorte, oportunidades, apenas com muito esforço se mantêm. Os príncipes que possuírem virtude e que saibam desde logo preparar-se para conservar seu principado, formarão posteriormente as bases que os outros estabeleceram antes de se tornarem príncipes, ou seja, uma base mais forte. Há outros 2 modos para se tornar príncipe. Quando por meio criminoso se ascende ao principado, ou quando o cidadão privado, ou seja, comum, né, se torna príncipe pelo favor de seus cidadãos, que é o que a gente chama de principado civil. Aqui a gente repete, eu repito a mesma frase. Então, no decorrer do livro, eu achei interessante colocar essas relações metafóricas que ele cita, que ele faz relações, que é o leão e a raposa. O príncipe, para se manter no poder, precisa da força de um leão e também precisa se esquivar, assim precisa ter agilidade e habilidade de uma raposa, ou seja, precisa ser forte e, ao mesmo tempo, ágil e habilidoso para se manter. E usa sempre essas 2 palavras, virtude, que é a palavra em italiano, e fortuna, que é as qualidades, habilidades para governar, e oportunidade, sorte para governar. Agora eu passo a palavra para a Andréia, para continuar. Boa tarde, mais uma vez. Eu vou dar sequência. Vocês estão me ouvindo bem? Vou dar sequência aí com relação ao estudo, né, que nós fizemos do livro do Maquiavel, O Príncipe. Ele vem dividindo o livro em capítulos, onde ele vem relatando algumas características do modo que ele vê, da visão dele, que é o governo. Como que o príncipe, né? O príncipe é tido como um governante, a pessoa de autoridade que está revestido de poder. Então, eu fiz uma separação entre os capítulos 11 até o último capítulo, 11, nesse slide específico do 11 até o 14, para a gente estar discutindo um pouquinho sobre essas questões. Ele fala lá na questão dos principados eclesiásticos. Esses principados eclesiásticos
como na época estava inserida ali com relação à parte da igreja, senhores feudais, não tinha um estado, país constituído em si, era tudo províncias, né, constituído pela questão dos senhores feudais. E a igreja, ela fazia muito para a participação desses aspectos. Então, ele trata a questão do principado eclesiástico como uma ordem estabelecida pela religião. Ele defende que não defende súditos e não governo, mas os estados, eles precisam ter as suas serem indefesos, não só tomados. Somente esses principados, ele trata ele como principado eclesiástico, somente ele como sendo seguro e feliz. Por quê? Porque ele traz uma relação entre o povo e o príncipe, né? O principado, o governo. Então, ele tem como, se o principado eclesiástico, que é o poder da igreja que está ali, nem a igreja vai fazer alusão para, como se diz, contrariar o povo, nem o povo a igreja. Também fala sobre a questão do Estado forte. Esse Estado forte, eu pude ver assim, que o Estado forte que ele menciona com relação tanto a ele como às armas, os soldados, as milícias, e quanto ao objetivo da guerra, que ele trata isso bem sucinto, porque ele acha que é tudo no poder da força, né? Todos os príncipes, eles têm que ter exército, eles têm que ter armamentos, eles têm que ter boas armas e boas leis, porque se não tiver boas armas e boas leis, eles podem interferir e perder a posição deles de status como uma pessoa que é um governante, um rei, um príncipe. Então, por isso que eu coloquei ali centralizados capítulos, e eu pude observar que do capítulo 12 até mais ou menos o 14, ele vem tratando dessa parte que cabe com relação à formação de soldados, a formação de ter armamento, a imposição do príncipe com relação à guerrilha, à guerra, o objetivo, né? Quanto à guerra para explorar outras províncias, ter um maior controle sobre todos ao redor, né? Então, eu vi muito isso, e ele fala também sobre a questão dos soldados auxiliares, os mitos, os soldados próprios, os auxiliares, né? Ele tem trazendo os auxiliares como tropas de províncias vizinhas, né? Para trazer para auxílio. E o que acontece isso? Isso pode acarretar uma perda de poder, pela questão do príncipe, né? As milícias com o objetivo da guerra, então vem trazendo uma série de fatores que vai influenciar aqui a questão da tomada do poder mesmo. Camila, você pode passar para nós, por favor? Camila? Passou não? Não. Aqui para mim passou para a próxima. Próximo. Para mim não passou. Não? Tá congelado. Será que é a internet? Bom, eu vou comentando aqui, professor. Eu vou compartilhar novamente. Agora não vai. Deixa eu ver se eu consigo aqui, que eu tô com ele aqui também. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Estávamos aqui, né, nas características do capítulo 15, tá? Do 15 até o 18,
ele vem mencionando sobre a questão de ser louvado, o príncipe ser louvado ou vituperado, né? O vituperado, ele traz a questão, assim, da repreensão, da centralização ali, expressa toda aquela centralização do poder na base mesmo da repreensão. E ele também diz que o ser louvado é ser prudente, é saber fugir das infâmias, daqueles vícios que o fariam perder o poder. Então, assim, tem essa questão muito ligada, né? Na liberdade e na parconomia, que a parconomia significa um tipo de poupar, né? Ter ali uma reserva. Então, ele traz que a liberdade, o príncipe, ele deve tomar um certo cuidado para não sobrecarregar, gastar demais, né? Ter grandes acúmulos aí de gastos e ter um cuidado de não sobrecarregar o povo com os impostos, porque aí ele estaria roubando do povo, né? Colocar uma carga. Hoje, né, a gente vê muito isso, uma carga tributária no Brasil muito excessiva, né? Então, ele traz essas questões com relação à liberdade de você poder fazer o que quer, gastar do modo que quiser, porém, um certo cuidado para não estar aí sobrecarregando o povo, né? E me chamou a atenção aqui, eu me lembro a questão da França, né, que teve a Revolução, onde os príncipes ali no palácio, eles faziam, aconteciam, gastavam tudo que tinha, o que não tinha, e o povo passava fome, até que teve a Revolução, né, e tudo. Então, quando eu estava vendo, me reverteu isso. Também trata sobre a questão de ser amado, que temido, ser amado que temido, ou ser temido que amado, né? O príncipe, a pessoa que está envolvida na questão do poder, ele vem trazendo que é necessário ser uma coisa ou outra, porém, é melhor ser temido do que amado, né? Porque no caso de uma repreensão, de uma queda de poder, então o povo tinha que temer o príncipe. No caso dessas duas questões, ele dá um entendimento que é melhor o príncipe ele ser temido do que amado. E manter a fé da palavra dada. Aquilo que ele fala, ele tem que cumprir? Sim, mas na medida que é possível, ou que essa palavra que é dada for favorável a ele. E que as pessoas que são enganadas, se há um engano, de alguém enganando, é porque tem pessoas se deixando ser enganadas. Então, ele faz essa comparação, ele traz isso, né? E a gente nota, assim, que muitas das vezes os governos atuais tendem a ter essa tendência. E aqui um breve, assim, né, dos demais capítulos, ele menciona o ser desprezado e odiado, né, com relação também aquilo que ele vivencia no poder, o príncipe vivencia no poder. A questão de coisas úteis ou não é com relação a fortalezas. O príncipe, ele precisa ser cercado, né? Ele precisa ter uma construção fortificada, né? Por quê? Porque se ele teme o povo, ele precisa se proteger. Agora, aliás, sim. Desculpa te cortar, perdão. É porque você disse que estava com a apresentação que eu não estou vendo. Mas tudo bem, se você não conseguiu aí compartilhar... Se você não conseguiu compartilhar, tudo bem, mas tenta compartilhar aí pelo menos, tá? Desculpe te atrapalhar. Desculpa, professor, eu pensei que tivesse compartilhado. Não, eu sei, isso já aconteceu comigo também. Peraí, deixa eu puxar aqui de novo. Desculpa, gente. Não estou conseguindo. Eu não consegui também, de novo. Só um minutinho, deixa eu...
Não, tudo bem, se não der, pode prosseguir, sem problema. Prosseguir? Eu já tô, agora tem um slide que eu trago assim, uma divisão da época, né, dos pequenos estados, né, que eram considerados as províncias, e vem relatando do capítulo 19 até o capítulo 26, onde fala, né, que eu estava falando sobre a questão das fortalezas, né, que o príncipe ele deve se prover de coisas úteis, né, aquilo que é favorável a ele, as fortalezas mesmo, é uma questão de se ele teme o povo, ele precisa se fortalecer. Agora, na questão dele temer o inimigo, né, temer os povos estrangeiros, não precisa ter tanto esse temor do povo, porque é uma coisa ou outra, né? E não ser odiado pelo povo. Elas não valem nada se o povo odeia, no caso. Nos capítulos seguintes, ele fala sobre a questão de ser estimado, de ter pessoas envolvidas com ele no governo, onde ele possa se fortalecer, onde ele tenha condições de confiança, né? E essas pessoas, elas vão ajudá-lo, e então ele se torna, em termos útil, né? Se torna útil para ele em determinados momentos. Tem também a questão dos motivos de perda do Estado, tá? Um dos motivos que me chamou muita atenção da perda do Estado, que ele menciona até com relação ao príncipe, que ele tem que ter uma visão e ele precisa conhecer toda a região que ele está inserida, região mesmo, a área geográfica dali. Por quê? Porque com isso ele tem estratégias de guerra, né? Em se defender, em defender ali o povo e de estar governando. Afastar os bajuladores, afastar aquelas pessoas que não têm o mesmo pensamento que ele, que não compartilham das mesmas ideias. E a questão da fortuna nas coisas humanas, né? Ele menciona sobre os homens, todos os homens, como tendo um objetivo na questão de glória, de se basear em riquezas. Aqui, nessa questão da fortuna, ele está mencionando realmente com relação à parte da riqueza que o príncipe tem e que ele pode se valer dela para fins de guerra, para fins de controle, né? E por último, eu vi a questão assim que ele menciona sobre procurar tornar a Itália um estado, né? Libertá-la das mãos dos bárbaros. Então, como ele teve muita questão do governo de guerras, ele tem essa ideia de concentrar tudo num estado, né? Então, o governo do príncipe em um estado dessas províncias. Para finalizar, minhas considerações com relação à instituição do Estado que ele menciona, né, ali para a formalização do ambiente, do reino, né? Ele trata os homens como homens sendo egoístas e ambiciosos pelo poder, pela guerra, por autoritarismo mesmo, custe o que custar, doa quem doer, né? Como já foi falado, se precisar matar, eu vou matar, se precisar mentir, eu vou mentir. O que precisar ser feito para deter esse poder nas minhas mãos e eu ser fortalecido, na visão dele, o príncipe, ele se faz de tudo isso. E que os fatos passados, eles prevêem o futuro. E que um bom governante, um príncipe, né, no seu governo, na sua autoridade, ele deve se basear em fatos, alguns fatos passados que podem vir e que a maioria das vezes se assemelham com o que pode acontecer no futuro, como estar atento a outros reinos, ao que outros príncipes estão, como outras pessoas estão governando, com o que elas estão fazendo, para não incorrer no mesmo erro. Inspiração nos grandes homens, né? Isso. Interessante, é um ponto muito bom. As inspirações. Bom, pessoal, professor, era isso que eu tinha para apresentar. Eu espero que eu tenha alcançado o meu objetivo. Eu e a Camila, né?
montamos aí os slides. Ótimo. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Não, né? Com relação à parte da história, né, eu também verifiquei que o contexto ali da história onde que se tornou, ele traz assim uma política, uma fraqueza militar, uma fraqueza política da Itália no século XVI, né? E ele vê esse desânimo político, institucional, como uma liderança central que ela deve ser contestável, né? Tem o panorama econômico e político, onde ele nasce, né? Ele foi exilado, né? Depois que um dos governantes ele tinha sido colocado no poder e como esse, se não me engano, o nome é bem Safonarada, ele é deposto, ele é morto, e aí ele estava preso, né? E permanece. E o que chama atenção é que ele escreve tudo isso exilado. Muito bom. O grande sonho dele, né, de ver a Europa, a Itália unificada, né? Era essa questão dele. Por isso que ele pensou ali um governo forte, né? E coisa que foi intento que foi alcançado, quer dizer, objetivo que foi materializado, consubstanciado somente no século XIX, né? No processo ali de unificação da Itália, né? União territorial, que resultou aí na criação do Estado-nação da Itália, lá na segunda metade do século XIX. Então, é um processo que ele pensou, né? Porque eram vários territóriozinhos, né? Enfim, vários principados, né? Várias províncias, né? E o interessante é que essas províncias, elas tinham um certo, que eu notei assim, posso até, né? Mas pelo que deu assim a entender, eles queriam um absolutismo, né? Monárquico, mas um lutava contra o outro se necessário fosse. Exatamente. Não, eu parabenizo vocês pela apresentação. Achei ótima apresentação. Vocês pegaram aspectos centrais, né, dos textos e, particularmente, eu estou muito satisfeito, né? Obrigada. Porque pela leitura, realmente eu concordo, é um texto um pouco grande, mas a leitura, vocês podem discordar ou não, a leitura não é tão difícil assim, não é uma leitura tão difícil, né? Não tem muita, tem alguns termos específicos e tal, mas eu acho que é um texto que dá para ler, né? Como se fosse uma literatura, né? É como se fosse um livro de literatura, enfim, conto, né? Enfim, eu achei nesse sentido um texto que ele contribui. Não precisa ter lógico, você tem que ter conhecimento e tal, mas eu acho que é um texto que dá para ler, dá para você entender, olha, é o homem querendo o poder e aí ele faz tudo pelo poder, né? Seja, não tem moral, não tem religião, não tem escrúpulos, né? Esse é o termo, desculpe o vocabulário, mas é exatamente isso. Maquiavel mostra, ele disseca ali as vísceras do homem, tal como faz Hobbes, né? E tira ali um monte de desejo, de anseio, de prazer, de gozo infinito, que é o que a gente vai ver depois vamos analisar com o Hobbes, que é um autor que eu particularmente eu gosto muito do Hobbes. E essa teoria política moderna, né? O que é muito importante deixar claro é que o Maquiavel, ele não opera na chave contratualista, tá? Isso é muito importante deixar claro. Eu vou explicar isso, tá? Bem devagar. Maquiavel, ele pensa as circunstâncias a partir das quais os príncipes conseguem chegar ao poder, como eles conseguem manter o poder, perder o poder, tá? A chave do contrato, isso implica um estado de natureza, que é um estado pré-político, é um estado em que os indivíduos, cada um tem uma visão acerca do contrato social, do estado de natureza, tá? Por exemplo, o Hobbes tem uma visão, o John Locke tem uma visão,
Jean-Jacques Rousseau tem outra visão. Tá? Só estou fazendo um panorama aqui para vocês entenderem. Né? O Hobbes que a gente vai ver, o estado de natureza é o quê? É um estado em que os indivíduos estão se matando, não há regramento, não há ordem pública, não há paz, proteção, tampouco segurança. Então, o estado de natureza para Hobbes é o pior dos mundos. É um estado em que os indivíduos estão se matando, é um conflito permanente, é a lei do mais forte. Tá? Quer dizer, se eu vejo meu vizinho, ele tem um terreno melhor do que o meu, eu vou lá, né, pelo meu poder, pelo meu, enfim, vigor físico, bélico, eu vou lá e atento contra a vida dele, tomo o terreno dele. É isso, é uma selvageria. Então, essa é a concepção de estado de natureza para Thomas Hobbes, que escreveu o Leviatã no século XVII. Então, ele vai dizer, o estado de natureza é o pré-político, tá claro? É um estado em que os indivíduos não há consenso, não há regramento, eles vivem conforme as suas regras, né? Quer dizer, não há regras, na verdade. É um estado de miserável. Por que miserável? Porque é um estado onde não há produção, a produção é inviável, né? Porque os indivíduos eles estão preocupados com a sobrevivência, eles ficam matando-se uns aos outros. Então, é um estado em que não há cultura, não há produção, não há literatura, não há artes. É um estado improdutivo, miserável, é um estado de guerra permanente. Para reverter esse estado, o que é necessário? É necessário, indispensável, irrefutável, cada indivíduo efetuar um contrato. Esse contrato vai ser feito da seguinte forma: eu vou renunciar à minha liberdade individual e transferi-la indissoluvelmente, irrevogavelmente, para uma autoridade maior, que na preferência do Hobbes, é um monarca, é o soberano representante do corpo político. Para ele é a cabeça, né? A cabeça, é um individualismo autoritário. Por isso que esse período histórico é muito importante vocês pensarem. Essa passagem ali do século XIV, XV, você tem o Renascimento, né? A questão da cultura, a afirmação do homem perante o mundo, e uma visão mais aprofundada desse Renascimento vai vir com o século XVIII, que é o Iluminismo, a ideia de razão, tá claro? Então, nesse cenário aí do Maquiavel, o contexto histórico é de muitas transformações intensas, né? E aí ele tenta afirmar o homem, o poder do homem diante da religião, diante dos poderes dos inimigos, né? E esses autores, não só o Maquiavel, mas também Jean-Jacques Bossuet, que é do século XVII ali, né? Ele está pensando, ele foi um teólogo francês e um dos principais teóricos do absolutismo do direito divino, né? Quer dizer, defendendo o argumento de que o governo era divino e que os reis, né? Quer dizer, os reis eles eram incumbidos, recebiam o poder de Deus. Então você tem toda uma teoria do absolutismo, tá? Século XVII ali, né? Bossuet, você tem o Maquiavel antes, tem o Jean Bodin, né? Então, tá entendendo? Eu só estou citando esses autores, né? Por exemplo, o Jean Bodin ali é o período século XVI, né? Um teórico político francês, jurista, né? E ele pensava os aspectos concernentes à soberania, ao absolutismo dos estados, né? E são esses autores que estão pensando as teorias do poder, né? O estado absolutista, né? Quer dizer, é a concentração do poder. Seja direito divino, né, o poder dos reis, né, que é aqueles que detêm o poder religioso, né, e também aqueles que separam a política da religião, como é o caso do Maquiavel. Tá claro? Então você tem esse período aí, século XVI, XVII, né, transição do Renascimento, né, para o século XVI. Enfim, todos esses autores, né, que estão pensando as teorias absolutistas. O Maquiavel é porque é o que temos, né, o autor mais é o clássico, né, mas tem Bossuet, tem Jean-Jacques, o Jean Bodin, tá claro? Tem outros autores que estão pensando esse cenário. Tem um livro que eu recomendo muito que vocês leiam, se possível, é uma fonte, é um autor francês, não é pelo fato dele ser francês, mas que o livro ele dá uma contribuição fundamental. É Jean-Jacques Chevalier, né, As Grandes Obras Políticas, de Maquiavel aos nossos dias, né? É um livro que mostra o processo enfim, ele faz um apanhado geral de todas essas teorias políticas, tá claro?
Lógico que é interessante, é fundamental que vocês leiam esses autores a fontes, tá? Isso é crucial. A leitura da fonte, né? Os autores. E depois vocês partem para um comentador, né? Por exemplo, eu fiquei muito feliz com a tua leitura do Maquiavel, porque você conseguiu entender, aprender, vocês conseguiram, né? Eu peço desculpa porque eu demoro um pouco para guardar nome, tá? Não fiquem chateados comigo não, porque eu sou muito ruim para guardar nome. Mas a fisionomia eu consigo guardar. Então, esses autores, no caso, os autores complementares, eles dão uma visão aprofundada, né? Uma visão mais pormenorizada desses autores clássicos. Mas é fundamental que vocês comecem lendo a fonte. Sabe por quê? Por que eu insisto nisso? Porque vocês vão entender o modo como eles escrevem, né? Vão entender a forma como eles operacionalizam as suas teorias, né? Isso é importante saber como é que é o jargão do autor, tá? E depois vocês partem para um comentador, que aí vocês vão entender, né, ver o contexto histórico, ele vai fazer um mapeamento, maior aprofundamento. Então, isso é fundamental ler a fonte, porque para vocês conseguirem entrar de cabeça no jargão das ciências sociais, né? No jargão das ciências sociais, tá? E eu, particularmente, eu fiquei feliz com o ritmo do curso. Pelo menos estamos na segunda aula, né? Acho que é a terceira aula. E é porque a gente costuma, às vezes, subestimar, né? Então, por exemplo, a Vanderlene falou, minha apresentação, não sei o que, a apresentação eu achei ótima. Foi clara, foi no ponto, tem um poder de síntese muito bom, pegou os aspectos centrais, e uma apresentação segura, tranquila, é isso, não tem mistério. É ler os textos e fazer um esforço de apresentação, tá? Cada um, certamente, à sua maneira. Eu coloquei aí a referência desse livro, acho que ele está disponível na internet, em PDF, lá, você joga lá no Google e bota PDF, que é possível baixar. É um livro maravilhoso, espetacular, né? Que uma... Obrigado, Fernando, acho que o Fernando já colocou aí, o Fernando está antenado. E esse livro ele tem um panorama, sabe? Ele fala do Maquiavel, fala do Hobbes, né? Ele fala do Edmund Burke, que é a corrente conservadora da Revolução Francesa, né? Porque depois da Revolução Francesa, século XVIII, 1789, teve um período de transformações, né, político-econômico. Você tem ali a queda do rei absolutista, né? A contestação dos privilégios feudais do clero e da nobreza, que eram o quê? Você tinha ali o quê? 500 mil e 20 milhões, né? Que essas pessoas que tinham o privilégio da isenções de impostos, né? Era a questão da igreja, do clero, tá? E era uma aristocracia. E, por outro lado, você tinha 20 milhões de pessoas que não tinham privilégio nenhum, que era o povo mais a burguesia. Mas acontece que a burguesia instrumentalizou o povo na Revolução Francesa e venceu no final, tá? É muito interessante esse contexto. E aí, esse contexto, ele lança as correntes da reflexão social e política. Quais sejam? O socialismo, o liberalismo, tá? E a outra corrente que é o conservadorismo. Quer dizer, o socialismo, ele quer implementar o Estado comunista, né? Ou seja, no qual todos os indivíduos conseguem realizar as suas potencialidades, né, sem uma imposição de uma ordem capitalista, tá? Os indivíduos eles conseguem, a partir da supressão do Estado burguês e da classe burguesa, do Estado, que é o comitê executivo da burguesia, como a gente vai ver com Marx depois, os indivíduos conseguem, no Estado comunista, realizar as suas potencialidades, cada um, tá? A corrente conservadora vai falar o seguinte, não, essa Revolução Francesa ela é iconoclasta, ela é deletéria à religião, ela é deletéria aos valores da família, da igreja, né? Então, eles tentam fazer uma restauração da ordem, tá claro? No caso, Joseph de Maistre, que é um autor, que a obra dele está em inglês, mas ele é furioso, assim, ele é bem incisivo, ele não temos que restaurar a igreja, a religião, né, o conservadorismo, e o Edmund Burke também, ele é partidário, signatário dessa corrente. Ele escreveu a obra Reflexões sobre a Revolução em França, Revolução Francesa. E a corrente liberal é a corrente de autores como Benjamin Constant, né? Você tem uma corrente mais defensora da propriedade privada, né? Defensora da livre iniciativa,
do governo representativo, o governo equilibrado, como eu falei aqui ontem do Montesquieu, lembra? O governo que tem freios e contrapesos. Você tem ali as instâncias o legislativo, o executivo. Por exemplo, o Celso de Mello, acho que ele quem é do judiciário aí me ajuda, porque é muita informação na minha cabeça, eu posso errar. Ele é lá do Supremo Tribunal Federal, correto? E ele falou uma vez, não, você não é você não é o monarca. Aquilo dali é tudo, aquilo dali é uma questão de prova de Enem, entendeu? Você pega uma fala do Celso de Mello, é brincadeirinha, mas enfim, é fato. O que ele quis dizer? Você não é um autocrata, você não é um governante robesiano. Tá claro? Você tem que respeitar os contrapoderes. Você tem que dialogar com o Congresso, dialogar com o Judiciário, tanto que eu falei no início do curso, nossa primeira aula. Hoje tem a judicialização da política, quer dizer, tudo passa pelo Judiciário. A saúde, enfim, a questão da vacinação, né? Porque a vacina, enfim, já não querem mais comprar como é que é? É que é tanta informação, gente, para processar, esse mundo é muito louco. Aí você entra ali no Instagram, não tinha Instagram, entra, é bom que você vê o jornal, tudo ali. E porque é muito louco, gente, é muito louco o mundo que a gente vive. Não tinha Instagram, o Face, desculpa, eu só vou falar isso, é uma coisa, né, nada a ver, mas enfim, para dar uma relaxada antes de contar. O Face eu fui ter quando estava acabando, que o Face hoje, vamos lá, né, quase morrendo. Aí quando está morrendo o Face, eu criei um Instagram, tem 3 meses que eu tenho Instagram. Só posto lá minhas coisas e tal, umas coisinhas de trabalho, profissional, né? Porque o Instagram é muito louco, né, gente? É uma lógica, assim, hedonista, bizarra. Tipo, é a lógica do bem-sucedido, né? É o cara que enfim, é a pessoa que malha, que tem dinheiro, que posta o carro. É uma coisa fora do comum, a lógica do Instagram. É muito engraçado. Todo mundo é rico, bonito. Exatamente. Rico, bonito, da vida. Eu sigo assim porque eu gosto de me exercitar, né? Quando dá. Aí eu sigo umas comunidades, algumas pessoas, mulheres, enfim, homens, que trabalha com essa parte de educação física, fitness. Eu gosto, que às vezes, na pandemia aqui, eu fiz exercício em casa, tentei, mas é um negócio bizarro, gente, é uma coisa muito louca. Eu fico pensando, acho que eu tô velho, não sei porque. O mundo mudou muito, cara. Essa coisa da tecnologia é uma coisa muito louca, entendeu? É um negócio de, como é que é empreendedor? Não, como é que é? O cara que trabalha com mídia social, YouTuber, é os caras que ficam lá, que tem enfim, não vou falar, mas diversos seguidores. As pessoas, aí fica lá e o cara posta, todo mundo, enfim, você fica uma coisa... E a lógica do bem-sucedido, né? Quer dizer, se eu tiver um artigo recusado, eu não vou postar ali, olha, gente, tive um artigo recusado, meus seguidores, me dei aí, não, eu vou botar não, eu tive artigo aceito, A1 e tal. É uma coisa muito louca, desculpa, gente, porque eu tento... Ai, meu Deus. Então, essa questão das redes sociais do mundo, a gente está mudando muito, é uma tecnologia avassaladora, né? Internet, inteligência artificial, indústria 4.0, a questão dos aplicativos, economia de plataforma. Então por que eu estou falando, gente? Porque o que tem a ver com esse período? Tem a ver que a Revolução Francesa está passando por um momento equivalente, está claro? Você tem o fim de uma ordem aristocrática, estamental, uma ordem feudal, e a dissolução dessa ordem, né, criou pavimentou o caminho para a irrupção, a emergência de uma ordem burguesa liberal, né, que foi o que o Marx fala lá no manifesto, né, quer dizer, a sociedade capitalista nasceu das entranhas da ordem feudal, né, quem vai apresentar o livro do Marx, né, e a nossa próxima aula, olha, é a Érica, né, a Érica já apresentou, tá? Acho que não, né? Não sei, enfim. O também. É o Marx, né? Porque hoje tudo é comunismo, aí a gente vai discutir um pouco essa coisa do comunismo, essa obsessão do comunismo, vamos entender. Porque essa coisa da corrente, gente, a corrente conservadora, a corrente liberal e a corrente socialista, elas nasceram no pós-Revolução Francesa. E isso tudo virou, né? Por exemplo, se a gente for ver a Constituição de 88 hoje, ela é como se fosse um sincretismo dessas correntes. Você tem o direito à propriedade, ao mesmo tempo você tem o direito à liberdade, né? Enfim, todo o poder emanando do povo, que é o Rousseau, tá? Depois tem o respeito à seguridade social, que é o direito da sociedade participar, a população participar da herança produzida socialmente, quer dizer, participar das políticas sociais, ter acesso à política universal, que é o SUS. Então, quer dizer, a Constituição, se a gente for ler a Constituição de cabo a rabo ali, você tem vários desses teóricos políticos, entendeu? A influência deles. Sobretudo dos liberais, né? Do direito à propriedade, né? Do direito à vida. Quem é do direito aí, vocês sabem muito melhor do que eu. Eu não sou advogado, mas enfim. E se eu estiver falando alguma coisa aqui, por favor, vocês me corrijam, tá, gente? Porque o direito da propriedade, o que é o direito urbano, né? O direito como é que é?
a coisa da... Ai, meu Deus, porque depois... Acesso às cidades? Direito urbanístico? O direito da propriedade, porque a Constituição, as constituições anteriores, a gente focava muito na propriedade. E a Constituição de 88, a singularidade dela é que ela tinha um capítulo da ordem social, né? Ela cria ali... Porque eu trabalho com a Sônia Fleury, então ela participou da Constituição. Então você tem um capítulo da ordem social, que é o quê? Singulariza com relação à ordem econômica, tá? A ordem social, ela coloca o quê? A previdência social, a assistência social, a saúde universal, né? E ainda que essas políticas sejam subfinanciadas, porque o problema da Constituição, a questão é que ela nasceu num contexto de crise fiscal, de inflação, hiperinflação, endividamento externo. Então ela foi na contramaré, entendeu? Num contexto de crise. E sempre quiseram destruir a Constituição, as políticas sociais da Constituição, o subfinanciamento que acontece até hoje, os ricos, o governo que dá privilégios para as grandes empresas e tira recursos do orçamento da Seguridade Social, que é o que acontece, né? O imposto, né? Contribuição Social sobre Lucro Líquido, enfim, vários governos fizeram isso, governo da esquerda, PT, PSDB, né? Você tem um subfinanciamento mesmo do SUS, e agora a gente vai ter que pensar como é que vai fazer numa pandemia aí. O problema é que o Brasil não tem uma reforma tributária progressiva. As elites são resilientes. Enfim, eu estou viajando demais, mas tem a crise aí do auxílio emergencial e a gente tem que repactuar, porque é uma crise muito grave. Isso mexe no tecido social gravemente, né? O Rousseau, ele falava no século XVIII que uma sociedade, se ela tem muitos extremos, né, se ela tem uma aristocracia muito aquinhoada, né, e uma camada abundante muito vulnerável, muito carente, né, qual é a tarefa do governo? É aproximar os extremos, né? O Rousseau, ele falava isso, numa república, né, no governo, a tarefa do governo, né, de um contrato social, é consagrar a liberdade e a igualdade, mas não a partir de uma ótica utilitária, econômica, né, como a gente vai ver com Locke aí depois, que é só a propriedade. A propriedade, o governo deve existir para garantir a propriedade. Quem é do direito aí deve saber, o John Locke, é o direito de propriedade, é isso. O governo, se ele for taxar minha propriedade, eu posso lá fazer uma rebelião e destroná-lo. É o direito de rebelião contra a tirania, tá? E o governo do Locke, ele não fala em classe, ele não fala de jeito nenhum em pobreza. Eu não sei, quem leu o segundo tratado sobre o governo não vê essa questão social, isso aí não tá claro? Quem fala em classe é o Marx depois. Mas o governo do Locke é o governo dos proprietários. O indivíduo tem liberdade, né, que é os direitos naturais, direito à vida, à liberdade, tá? E o direito de gozar das propriedades. E o governo, ele deve garantir essas três atribuições, fundamentalmente, né? E tanto que ele defende o legislativo. E aí ele fala, ó, por que tem que ter o governo proteger a propriedade? Porque no estado de natureza, olha só o Locke, o Hobbes, né? No Hobbes, do estado de natureza, os indivíduos estão se matando. No Locke, o estado de natureza, eu sou dono da minha propriedade, tá claro? Mas eu não posso ser juiz e executor em causa própria. Eu não posso ficar arando a minha propriedade, né? Ali, arando, né? Fazendo com que a minha propriedade ela cresça, tá claro? E eu não, ao mesmo tempo, eu não posso proteger a minha propriedade do ponto de vista da segurança. Se um camarada for invadir, eu tenho que ir lá proteger a minha propriedade também, matá-lo, né? Embora ele defenda o direito aí de, como é que é? Retaliação, como é que é o que está aí em voga aí, a questão do armamento, né? Fala aí, alguém é do direito, é o direito de... um legítima defesa. O Locke está falando isso lá, direito de você salvar a sua vida. Gente, isso é fundamental, gente, para vocês que são do direito. Leia o Locke, gente, é o pensamento liberal que a gente está vivendo hoje, mas numa visão mais radicalizada, tá claro? No caso da propriedade... Aí vem o desforço imediato, né? Que é como se fosse uma legítima defesa, só que da propriedade, né? Isso. Então, ele fala, por que o governo deve existir? Porque eu tenho que só arar a minha propriedade. A minha preocupação é cuidar da minha propriedade, zelar, tá claro, cuidar do pasto, cuidar dos bois, das galinhas, das minhas 500 milhões de cabeças de gado. Eu não tenho que ficar preocupado com quem vai invadir ali, isso é uma função do governo. Acabou. Por isso que essa discussão econômica hoje ela é central. A gente vê os economistas falando, fala, olha, o governo deve garantir o mínimo, segurança jurídica da propriedade privada e segurança pública, né? Saúde, educação, enfim, tá. Mas essa preocupação dos governos dos proprietários. Eu não estou fazendo juízo de valor, estou falando do que está na raiz do pensamento liberal, gente. Se você pega um empreendedor, um cara muito rico, ele não vai querer o governo intervindo na vida dele.
Tá? É só a gente ver o fim do governo Dilma Rousseff. Você tem muitas questões ali. Tem a falha do governo, óbvio, uma relação totalmente precária com o Congresso, ela não tinha maleabilidade política, gestão da coalizão, mas foi a unificação dos capitalistas, porque ela quis reduzir o lucro dos bancos. Acabou, você vai mexer no lucro dos bancos no Brasil? Você é louco, entendeu? Vai reduzir a taxa de juros? Você vai cair, cara, não adianta. Isso aconteceu com Vargas, que aumentou o salário mínimo, aconteceu com Getúlio, com o João Goulart, que fez política também, que depois falaram que ele era um comunista, e teve o golpe militar contra o João Goulart. A gente tem que estudar, sabe, ler os dados, né? Não é questão de... É questão de evidências, tá claro? E na história. Então, acho que eu falei muito. É só para vocês entenderem por que essas correntes do liberalismo, do socialismo, né, da social-democracia, do conservadorismo, elas influenciam a reflexão social e política, tá? Na próxima aula eu vou falar ainda um pouco de Maquiavel. Mas o Maquiavel está pensando no contexto de como se conquista o poder, tá? Como se mantém, se conserva o poder, século XV ali, século XVI. Então ele foi uma grande influência. Ele foi uma grande influência para os príncipes, né, os reis, tá? A reflexão que eu fiz aqui foi pós-Revolução Francesa. Óbvio que eu vou voltar nisso, tá bom, gente? Mas falando que a Revolução Francesa ela foi um marco inicial para grandes transformações no mundo, como a gente está vivendo agora, entendeu? A coisa do Instagram, da inteligência artificial, né? Onde que eu ia imaginar que, sei lá, 10 anos atrás, né, você ia comprar por plataforma de aplicativo, sei lá, né, enfim, né, essa questão da economia digital, das transformações do desemprego, da automação tecnológica. Enfim, você tem várias transformações. Né? Antigamente, quando eu trabalhava de office boy, há muito tempo atrás, eu fazia entrega de CD, de caixa, era aquela época do filme, Cônica, né? Aquela época do fita... Enfim, e hoje não, hoje é tudo digital. Você tem lá, como é que é? O MPT, como é que é? MP4, tem um negócio que agora que é o... Como é que é o nome que você baixa a música? Spotify, sei lá, é muita coisa, não processo tudo não, gente, me desculpa. Eu não sei nem mexer em Bluetooth de celular. Eu sei mexer no... não baixa mais a música, você só paga uma taxinha e ele já te manda. É por aí, é muita coisa, gente. Eu tenho computador, iPod, iPad, essas coisas eu não sei mexer. Me desculpa, tá? Eu só tô falando que as coisas são muito rápido, tá? E por que eu tô falando isso? Porque o renascimento é isso, gente, é o que tá acontecendo agora, tá claro? Foi uma mudança naquele tempo muito grande, que suscitou uma transformação na cabeça dos governantes, dos indivíduos. Depois você tem o iluminismo, que é a ideia de razão. A gente vai falar disso, tá? Né? E o processo de globalização nos anos 90, essa coisa da informática, do Vale do Silício, Estados Unidos, né? E o que a gente está vivendo agora aí, né? O Instagram, as redes sociais, né? Se você pensa há 20 anos atrás, essa profissão de influenciador digital, né? E você ganha dinheiro. Eu fico vendo aquela menina a Daisy do Tombo lá no Rio. Está trabalhando, ela caiu, teve um tombo lá e depois faz várias propagandas, negócio de shampoo, propaganda de negócio de loja, entendeu? Você tem gente que tem filhos, aí põe lá os filhos brincando, meu filho está aqui usando a pasta de dente tal e tal. Você tem essa coisa que eu estou vendo, você entra no Instagram e você vê essas coisas impressionantes, o mundo como é que está mudando. Eu só estou explicando isso, gente, porque faz parte da nossa reflexão, tá? Que é um processo de evolução, né? Ou não sei, cada um interpreta a sua maneira. O Rousseau vai dizer que não, né? Porque esse progresso desmedido, ele está fazendo com que o homem perverta a sua natureza, né? Mas é isso. Eu acho que eu acho que eu falei muito hoje, não abri muito espaço para vocês. Eu acho que a gente tem 10 minutos aqui. Se cada um puder falar pelo menos 1 minuto, o que achou do texto, né? Porque para eu poder mandar pontualmente para vocês, 4 horas o exercício, vocês façam o exercício, por gentileza. A questão pontual, com base no texto de Maquiavel, né? Quem puder, responda em 2 parágrafos, né? Não precisa fazer um tratado não, tá, gente? Não, por favor, façam pontual, objetivos, né? E quem puder responder 2 parágrafos, no máximo 3, ótimo. Quem não puder, faça 1 parágrafo, olha, mas façam, tá? E é isso, eu queria ouvir vocês um pouco, 1 minuto de cada um, por favor, para a gente poder seguir o tempo aqui, tá? Quem já falou, né? No caso, a Gildete, quer dizer, quem não falou... Fernando já falou. Então, a Andréia já apresentaram, Camila, eu agradeço a apresentação, parabéns, ótima apresentação. A Andréia captou ali eu fiquei lembrando daquela negócio da escolinha do professor Raimundo. Captei vossa mensagem, não sei, é muito tempo. Mas, enfim, eu lembrei um pouco disso, que foi no ponto. Pegou a questão das Forças Armadas, das milícias, enfim, do exército, do príncipe se inspirar em grandes exemplos, né? Tem que se inspirar em grandes exemplos. E tem que ter exército próprio, porque se for confiar em milícia, acabou.
entendeu? Vai perder, porque na hora lá do desespero eles caem fora. Então, o príncipe ele tem que ter um exército permanente, ele tem que ter força própria, senão ele está frito. Tá? Então é isso, quem puder falar. Judete, vamos lá, Judete? Se puder falar alguma coisa sobre o texto, 1 minuto, tá? O que você achou? Ah, tá. Não, eu fiquei mais atenta hoje na leitura, preocupada com toda aquela questão que você trouxe, né, de olhar os elementos, né? Eu acho que a sua fala foi muito pertinente, assim, para nos ajudar a criticar mais o texto, né? E aí eu fiquei mais atento, olhando, lendo e vendo os pontos que são importantes. Mas, assim, uma coisa que me chamou a atenção é que foi numa época, num período, e aí eu acho que, subjetivamente, isso tem uma força até hoje, né? Essa coisa do Maquiavel no mundo, na questão da força para manter o poder, né? No Estado. Né? A gente sabe que isso, de uma certa forma, embora no Brasil aconteça de uma outra forma, essa manutenção do poder, essa execução, né, do poder, mas ela tem uma força muito grande, ela teve uma força muito grande. Maquiavel, claro, você disse que vai continuar falando dele, eu acho bacana, né? Porque eu fico pensando assim, de que forma isso afeta hoje, né? Também, essa construção, né? De que forma hoje afeta esse Estado e esse sujeito, né? Que depende do Estado. Eu fiquei, não li todo o capítulo, não deu tempo ainda de ler tudo, mas eu estou buscando ler com mais detalhe, mais criticando mais, mas o pouco que eu li, algumas páginas, né, que eu já consegui ler, eu fiquei pensando nisso, né, fazendo uma reflexão hoje, né, só isso. Sim, Judete, obrigado. Poliane, por favor. Que eu queria voltar aqui a esse ponto dessa frase aqui, né, do Maquiavel, que é preferível ser temido do que ser amado, né? E daí surge aquela expressão de maquiavélico, né? Quando a gente fala, vou fazer algo maquiavélico, porque segundo ele, né, o sentimento, o amor, é um sentimento inconstante que varia de acordo com a pessoa, porque nós somos naturalmente egoístas, né? Enquanto o temor, ele não varia tanto. E o pensamento dele, pensando dessa forma, né, ele fala que o príncipe, né, o governante, ele não pode se apartar do bem, mas ele deve se valer do mal, né, que o bem tem que ser concedido aos poucos, para que as pessoas, né, os governados se sintam gratos e aproveitem bastante. Embora o mal, ele deve ser usado sim, se necessário. Agora, um ponto que me chama bastante atenção, que eu acho atual, é quando ele fala sobre escolha de ministros, que ele fala que o governante, né, o monarca, deve saber escolher os ministros, né, e mantê-los fiéis. Isso, ele fala que depende, né, de uma inteligência e de uma perspicácia muito grande do governante. E o momento que a gente vive hoje, não falando de política de forma alguma, que eu sou totalmente apartidária e não gosto de falar de política, mas o momento que a gente viveu em 2020 foi uma inconstância com relação a essa questão aqui no Brasil de ministros. Eu não sei contar quem são os ministros hoje. Se me perguntar quem é o ministro da Saúde, eu vou falar não sei. Quem é o ministro da Educação, eu vou falar não sei. Qual foi o critério que foi utilizado, não sei, né? Porque, assim, essa inconstância. E ele fala que esses ministros que são escolhidos, né, pelo monarca, ele tem que ser muito bem escolhidos, porque eles podem refletir a confiança ou a desconfiança do monarca. Então, que é de acordo com aqueles ministros que ele põe para auxiliar, que vai fazer com que o governo seja bom ou que seja ruim, que vai atrair a confiança ou a desconfiança. Isso que eu acho interessante, que traz para a nossa atualidade hoje, né? Às vezes a gente deixa de acreditar no nosso governante por conta dessa escolha de ministros aí, dessa coisa entra e sai, e ninguém nunca entende nada. Esse era o meu comentário. Certamente, Poliane, muito bom
pela tua arguição, contribuição enfim, a questão da gestão, né? E também o fato dele ser temido ou amado, porque ele fala o príncipe que é frágil, que é ele é o termo dele, né? Que ele fala efeminado, enfim, que é passivo, ele perde o poder, ele tem que ser ríspido, rígido, né? Impiedoso, impetuoso, né? Essas são as características do príncipe, tá? Então, só ia pedir para falarem, né, um minutinho. Vou abrir aqui para a Érica, né, levantou a mão, depois a Lucidalva, né? Lucidalva, o Fernando já falou. Enfim, Érica, vamos lá. Bom, meu comentário, na verdade, é mais está vinculado à questão da história do Maquiavel, quando ele entra no governo lá de Florença e depois ele sai, porque os Médicis retornaram, né, ao governo, a história de vida dele em si, que isso, apesar da época, reflete muito hoje ainda, né, infelizmente ou felizmente, não sei, acho que infelizmente quer dizer que a sociedade evoluiu, mas parece que não evoluiu tanto. Até que aqui em Unai, a cidade é razoavelmente uma cidade de 80, quase 90 mil habitantes, então a gente não tem muito isso, mas nós temos cidades vizinhas aqui, cidades menores, em que metade, a cidade é dividida meio a meio, e a cada eleição municipal você tem uma parte da cidade vai ser beneficiada e outra vai ficar na miséria os 4 anos de governo, dependendo de quem apoiou e de quem ganhou. Então, eu vi, assim, logo no início, né, quando eu comecei a ler a história, apesar de uma história lá, né, muito antiga, mas que reflete hoje, ainda tem sociedades que se instituem dessa forma. Ele estava numa situação positiva e ele vai para uma situação negativa, dependendo de quem estava no governo. Então, essa forma de governar e governar para uns e para outros, infelizmente, é uma realidade, né? Eu vi isso e lembrei assim, imediatamente das situações que a gente vê aqui em algumas, principalmente cidades pequenas aqui em torno, na nossa região, tem bastante essa questão política, ela é muito forte, muito acentuada, né? Os meios aqui, eles recorrem para se manter no poder, e o quanto isso reflete na outra parte, como diz, que é a oposição, que não é situação, né? Essa diferença entre situação e oposição que a gente visualiza aqui, é bastante acentuada. Érica, muito obrigado pela tua contribuição. Eu acho que essa obra dele é eterna, né? É eterna, entendeu? Você tem exemplos aqui no Brasil, por exemplo, Eduardo Cunha, o que ele fez quando ele chegou ao poder, né? Fez de tudo, né? Para criar condições para o processo de impeachment, né? Enfim, e ele destravou várias pautas, né? Que não era, o governo estava indo no ajuste fiscal, né? Ele quis prejudicar o ajuste fiscal, aumentando o gasto público, né? Porque ajuste fiscal, né? Na época o governo estava querendo cortar gasto, e ele foi lá justamente fazendo medidas para ampliar o gasto, então, e facilitando o processo de impeachment. E é um cara que domina o regimento do parlamento, é impressionante, ele é muito astuto, né? Está preso agora. Mas esse exemplo é muito interessante do Eduardo Cunha, que foi presidente da Câmara dos Deputados, né? Ele é paradigmático, no sentido Maquiavel mesmo. Ele dando entrevista, ele frio, sabe? Super mantendo ali mais... bem, muito interessante a tua opinião. Lucidalva? Tá mudo, Lucidalva. Se você puder falar um minutinho. Ok. Ativei o áudio. Então, essa obra, né, O Príncipe, né, de Maquiavel, se torna um clássico, né, na literatura mundial. E apesar de Maquiavel ter, né, essa obra ter sido direcionada a Lorenzo de Médici, né, como uma forma sedutora, achei bastante assim a escrita sedutora, em que ele tentava apresentar as suas características, as características que seriam, né, importantes para o governo, para ele, né, conquistar um cargo, né, retomar aí ao governo. Então, e embora assim, Maquiavel, né, ele tem uma fama, né, as pessoas que não conhecem a fundo a sua obra,
tem Maquiavel como do mal, né? Como se ele fosse maquiavélico, que ele fosse do mal. Mas quando a gente busca entender a fundo, né, compreender a obra, a gente entende o porquê disso, o porquê dessa postura dele, de ele, né, eleger essas características. Né, se você, a Andrea trouxe aí, também me chamou a atenção, Andrea, né, ele fala, se for fazer o bem, que faça aos poucos, porque as pessoas esquecem, né? Então, se você tem que tomar uma medida, por exemplo, né, vamos imaginar um governo aí que vai aumentar os impostos, né, uma medida ruim. Então, que aumente de uma vez, porque as pessoas vão, né, vão ficar insatisfeitas, enfim, muitos comentários, mas isso vai passar, as pessoas vão esquecer. Então, se você vai fazer o bem, faça aos poucos, porque as pessoas esquecem também. Então, ele, né, essa obra dele é bastante sedutora, para se permanecer, né, no poder. Então, achei bem interessante também essas duas características, né, virtude e a fortuna, que, né, são características que ele elege como importantes para né, o perfil de um governante. Então, acho que, sim, não sei se vocês concordam, professor, ele é bastante sedutor, porque ele busca o tempo todo, né, se manter no poder, mas também ser bem quisto, né? Se você, por exemplo, vai, né, tipo, me esqueci aqui, quando ele coloca que aquelas 3 características que as meninas apresentaram, também já li sobre elas aqui. Então, sempre você deve buscar manter, tipo assim, uma boa relação com o povo, mas se isso não for possível, né, que você seja mais, tipo, astuto, né? Então, foi um pouco disso que eu entendi, e eu vejo uma importância muito grande dessa obra para a forma de organização, né, do governo. Obrigado, Lucidalva. A Judete já falou, né? A Vanderleia, a Vanderlene, eu acho que ela já não está aqui mais, né? Enfim. Então, é isso. Vamos finalizar por aqui. Eu peço, por gentileza, que vocês enviem o trabalho até 15, no máximo, perdão, até 4h35, 4h40 no máximo, tá? Por favor, tá bom? E fiquem tranquilos, é uma questão, já mandei, e respondam o que vocês acharem, um parágrafo, 2, 3 no máximo, tá? Enfim, é uma questão pontual com base na bibliografia, tá certo? E parabéns pela apresentação, o André, a Camila. E é isso, vamos seguindo em frente. Tudo de bom, foi um prazer a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado enfim, vamos seguindo, tá? Um abraço e até amanhã. Até. Boa tarde, Paola, tudo bem? Oi, Paola, eu vou parar a gravação aqui, tá bom?